Quem está pelo Facebook já sabe sobre o que nós vamos falar. Viu? Por quê? Porque lá no Facebook a pessoa vê o título, né? E eu já estou também gravando para o YouTube, para o nosso canal lá no YouTube. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Deus querido, Deus amado, todo-poderoso, maravilhoso, tremendo, fiel, justo, verdadeiro, misericordioso, ô Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso. Eu olho para mim e vejo a misericórdia do Senhor. Graças nós te damos. Senhor, suplicamos aos teus santos pés nesta manhã, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine. Temos tantas coisas a aprender, não dá para correr, não dá para ter pressa, porque nós temos que aprender. E enquanto o Senhor nos dá tempo, vamos aprender. Vamos usar este tempo para aprender. E este tempo que o Senhor nos dá nesta manhã, nós queremos usá-lo para te agradar, prestando ao Senhor um culto em espírito e em verdade. E neste culto, aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco mais esta grandiosidade e fazendo parte deste tesouro que é a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração. Pedindo que o Senhor nos livre de toda forma do mal, principalmente da mentira. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, hoje nós vamos falar de um assunto que você vai, através deste assunto, talvez você, são 4 laudas de estudo, ó, tá vendo? 2, 3, e 4. A gente vai ter que dar uma puladinha por causa do tempo aqui, ter que dar uma resumida, mas vai dar, né? Mas você vai, deixa eu tomar, isso aqui é um chá, viu, gente? É um chazinho. Oh Deus, daqui a pouco eu tomo mais. Abre aí, Mateus capítulo 10, versículo 6. Você pode fazer a leitura depois, se você quiser. Mateus 10, do 1 até o 7. Mas para a proclamação da palavra, eu vou ler somente o versículo 6. Se você tem a Bíblia, eu convido você para ler comigo. Se você por algum motivo não puder ler, convido então você para ouvir. Ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 10, versículo 6. Lembrando que a leitura vai Mateus 10, do 1 ao 7. Está escrito assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, os últimos tempos e os primeiros tempos, né? A Bíblia, de uma maneira geral, ela gira em torno do povo judeu. E quando a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, por exemplo, você já leu lá, claro que você leu, mas é só para você relembrar,
que muitas vezes o Senhor Jesus curava pessoas e ele dizia assim: olha, não falem para ninguém que eu curei. Você já leu isso na Bíblia? Eu já li e ficava pensando assim, mas por quê, né? Outras vezes Jesus, ele dizia assim: olha, eu vim para salvar os que estão perdidos. E depois lá na frente, ele escreve assim para a igreja: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ué, mas ele disse que veio para salvar os que estão perdidos, só os perdidos. E agora ele fala para ir pregar para todas as nações. Ele diz assim: leve o evangelho a toda criatura. E certa vez ele disse até assim: olha, lá em Mateus, está aqui, Mateus capítulo 10, versículo 5, que eu pedi para você ler Mateus 10, do 1 ao 7, né? Vocês não andem no caminho dos gentios. Vocês nem entrem na cidade dos seus primos, os samaritanos. Mateus capítulo 10, versículo 5. Ué, mas por quê? Eu lia essas coisas e ficava assim, por quê? Sabe? Porque a gente precisa entender as coisas. Mas não foi só Jesus. O apóstolo Paulo também, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 9 e 10, escreveu assim, ó: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus é a salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Por que primeiro o judeu? Depois o grego. Quando fala do grego, está falando que depois são todas as nações gentílicas, né? Esta frase de Paulo, também o grego, refere-se à segunda etapa do Evangelho, né? Que é a pregação do Evangelho para os gentios. Bom, Deus é soberano. E ele pode, se ele quiser, ou se ele quisesse, ter restringido, irmão, irmã, preste muita atenção nisso, porque você vai ter muita coisa respondida hoje. Lembrando que sexta-feira nós teremos normalmente a programação de perguntas e respostas, viu? Bom, Deus é soberano. E ele poderia ter restringido o Evangelho, as boas novas, aos judeus. Ele poderia. E aí, quem que ia falar? Não, não pode, eu quero também. Mas ele, como é soberano, manda em tudo, é dono de tudo, não precisa de nada, né? Ele falou: olha, vocês podem pregar para todo mundo. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que o homem e a mulher, obviamente, de Deus, é aperfeiçoado, é capacitado para toda boa obra. E quando a gente vai lendo a Bíblia,
Parece que a Bíblia vai respondendo às nossas dúvidas, né? Pregar primeiro para os judeus, não somente para os judeus, mas primeiro para os judeus. Quando eu falo primeiro, assim, eu lembro de um sujeito aí, há anos na mesma batidona, mas ele vai se entender com Deus. Depois, primeiro para os judeus, depois para os gregos. E claro, eu não sou grego, nem você, mas refere-se às nações gentílicas, né? E nós temos a responsabilidade da salvação nossa e de outras pessoas. Eu quero que você se atente ao Evangelho e à importância disso que nós estamos falando. Mesmo que a gente passar um pouquinho das 11, eu vou, tá? Porque eu não vou cortar muito, não. O que a gente precisa entender é que haverão filhos do reino que serão lançados fora. Fora do quê? Fora do reino. Você já tinha se atentado a isso na Bíblia? Filhos do reino serão lançados fora do reino. Leia Mateus 8, do 5 ao 13. Serão lançados fora do reino, não só fora do reino, mas serão lançados em trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Veja o versículo 8 de Mateus, perdão, versículo 12 de Mateus 8. Jesus disse que ele tem um machado posto à raiz, posto na raiz, para que sejam cortados muitos do próprio reino. Mateus 3,10. Então agora começa a resposta a muitas perguntas. Se a participação, presta atenção aqui, se a participação no reino de Deus significa ser salvo dos pecados, ou, presta atenção no termo, para depois você não falar, mas você falou ontem, presta atenção no termo que foi usado ontem e no termo que eu estou usando hoje. Se a participação no reino de Deus significa ser salvo dos pecados ou ser membro de uma denominação, a gente começa a ver que existe um conflito muito grande na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a segurança eterna, quer dizer, a salvação, é para todos aqueles que são regenerados em Cristo. Para aqueles que lutam para não pecar. Não aqueles que tiveram só os seus pecados perdoados. Os que estão em Cristo, pela fé, têm a vida eterna. João 3,16. Hebreus 10, do 12 ao 14. A salvação, na verdade, ela é firmemente baseada na graça. Efésios 2, 8 e 9. A salvação, ela é baseada na justiça da obra
salvadora de Deus, de Cristo na cruz. 2 Coríntios 5, 21. Ó, sabe quem que toca aqui? Me perdoem. São esses infelizes desses telemarketing. Eu não aguento mais isso, gente. Isso é um desaforo para a gente. Não tem hora, não tem mais nada. E você bloqueia um telefone e eles ligam de outro. Bom, enfim. Nós somos salvos pela justiça de Deus na obra salvadora de Cristo no Calvário. E presta atenção agora, para não falar, o pastor Mário está falando uma coisa, mas ele já falou outra. Não, estou falando exatamente a mesma coisa. Jesus diz que os salvos jamais serão lançados fora. O que ele está dizendo? Que a pessoa que é salva. Não precisa ser salva todo dia. Ela é salva. Os que serão lançados fora são aqueles que se dizem salvos, se comportam como salvos muitas vezes, mas salvos não são. Entendeu? Os filhos do reino que serão lançados fora são aqueles judeus que por linhagem creram ser salvos sem arrependimento dos pecados e sem uma fé pessoal no sacrifício de Cristo Jesus. São aqueles que acham que porque são judeus são salvos. A minha salvação, assim como a sua, não garante a salvação do seu filho. Não é porque você é salvo que o seu filho é salvo. Não é porque você é salvo que a sua casa é salva. A pessoa, às vezes, pode ser até ativa na denominação, pode até ir no púlpito pregar, e depois ser lançado em trevas exteriores. Porque este privilégio que eu falei aqui, primeiro para os judeus, depois para o grego, é no começo, quando as palavras de Deus foram confiadas. Romanos 3:2. Ali, primeiro era para o judeu. Ali o judeu tinha prioridade. Dá uma lidinha em Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Você vai ver que nem todos de Israel são israelitas. Ninguém é israelita aos olhos de Deus, é claro, nem por serem descendência de Abraão. E nem porque a descendência de Abraão são filhos de Deus. Romanos capítulo 9, versículos 5 e 7. Todo aquele que deseja a salvação, meu irmão, minha irmã, precisa olhar pela fé para Cristo Jesus. João 14:6. Não há outro meio de ser salvo. Não há. Não é comprando cadeira, dando dízimo, fazendo campanha, indo na igreja de segunda a segunda, cantando. Não, pode parar. Ninguém é salvo por isso.
único meio de ser salvo é olhar para Cristo pela fé e nele ver a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. O reino de Deus não é a igreja. Isso não é o reino de Deus. Isso aqui, ó, que nós estamos aqui, que é a igreja, isso não é o reino de Deus. Isto tem relacionamento com o reino de Deus, mas isso não é garantia de salvação. Você está me entendendo? Eu canso de dizer isso. Não é porque você vai na igreja, não é porque você frequenta o grupo lá de estudo, de oração, grupo de mulher, grupo de homem, grupo de jovens, grupo sei lá do que você é salvo. Por causa disso que eu perguntei, eu disse, por que você é cristão? Olha o porquê da pergunta. Por que você é cristão? Tem pessoas que são cristãs para terem onde ir. Tal dia eu vou em tal lugar, tal dia eu vou em tal lugar, tal dia eu vou em tal lugar. Sábado eu vou na igreja, domingo... A pessoa é cristã por causa disso. É o cristão social. Ele nunca vai admitir isso, mas é por isso que ele é cristão. A garantia da salvação não está porque o sujeito é judeu. Você está entendendo? Não está porque ele vai na igreja. Não está porque ele é bonzinho. Tem gente que gosta de gente boa. Ele é tão bonzinho. Bonzinho e bobinho é a mesma coisa. Não é porque a pessoa tem sucesso eclesiástico. Tem gente que só gosta de pastor famoso. Não, eu ouço pastor tal, que ele tem não sei o que, não sei aonde. Quer ouvir, ouve. O problema é seu. Mas não é o sucesso eclesiástico que leva a pessoa à salvação. A salvação é por estar em Cristo somente. E entra e está em Cristo somente aquele que nasceu de novo. E só nasceu de novo aquele que se arrependeu, e o arrependimento é pela fé. Então não adianta o sujeito que é judeu reivindicar a salvação. Você sabe o que quer dizer a palavra reivindicar? Às vezes as pessoas ficam bravas quando eu coloco esse tipo de situação na fala. O cara acha que a gente não sabe nada. Não, você sabe, que ótimo, mas a maioria não sabe. Usa a palavra para qualquer coisa. Reivindicar é exigir direito que eu tenho. Então você só reivindica quando você tem direito sobre aquilo. E nenhum judeu tem direito à salvação, como nenhum gentil tem. Então não pode reivindicar a salvação. Porque a princípio o reino de Deus veio para Israel, não veio para o grego. Quando eu digo grego, é porque grego é usado, esta palavra, esta nacionalidade é usada na Bíblia. Mas não veio para o francês, não veio para o argentino, não veio para o boliviano, para o venezuelano, para o mexicano, para o americano, para o alemão. Não! Veio para os judeus. E Jesus declarou que ele trouxe o reino de Deus para os judeus. Mateus capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: é chegado a vós, com quem que ele falava? O reino de Deus. Você vê que Jesus ofereceu publicamente o reino de Deus aos judeus. Ele diz: é chegado a vós. É importante quando a gente lê a Bíblia, está lendo a Bíblia, é importantíssimo você ter esta certeza com quem
está sendo falado, com quem Jesus está falando, ou para quem ele está falando. Por causa disso que está cheio de heresias aí nas igrejas, né? Porque eles pegam aquilo que é escrito especificamente para o judeu, principalmente, né, o Velho Testamento, e querem trazer para a igreja hoje. Aí é heresia em cima de heresia. É chegado a vós, falou Jesus. E quando Jesus entra em Jerusalém, os fariseus eram judeus, viu? Né? Pediram que Jesus repreendesse os discípulos que o exaltavam como rei. Quando Jesus chegou mais perto da cidade de Jerusalém, ele chora e diz assim: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto aos teus olhos. O que Jesus está dizendo ali? Está dizendo que o tempo da visitação os judeus não estavam reconhecendo, Edmo. Lucas 19, do 37 ao 44. Ele diz assim: quantas vezes eu quis juntar os teus filhos e tu não quiseste. O que Jesus está falando? O quê? Ele está dizendo que o reino de Deus primeiro foi dado aos judeus, à nação de Israel, e eles estavam cegos e não tomaram, não receberam este reino, como muitos gostam de dizer, não tomaram posse do reino. É claro, é óbvio, irmã, né? Jesus veio para todos os homens, mas cronologicamente, quer dizer, num tempo, ele veio primeiro aos judeus. Porque ele era judeu. Jesus era judeu. Jesus tinha a linhagem dele, sendo filho de Maria, que era judia. Por causa disso que ele diz, os seus não o receberam. João 1,11. Jesus era judeu. Jesus foi criado no judaísmo. Aí, meu irmão, minha irmã, como os judeus não aceitaram, o reino de Deus foi tirado dos judeus. Eles não quiseram. Então Deus falou: opa, não querem? Mateus 21, 43. Rejeitaram Jesus como Cristo, o ungido, o Messias. E aí foi proferida uma profecia contra a nação judaica, contra a nação de Israel. Está em Mateus 23, versículos 38 e 39. A sua casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 38 e 39. Por Israel não ter recebido Cristo como rei, não rei político, hein? Não é rei político.
rei do reino de Deus, o reino foi tirado deles. Leia Mateus 21, 33 ao 43. Cristo estava no meio desse povo. Cristo era deste povo. Ele foi rejeitado por este povo. Foi rejeitado literalmente como espiritualmente. Ele foi rejeitado como judeu e foi rejeitado espiritualmente. Então, quando Pilatos mandou que escrevessem lá: "Este é Jesus, rei dos judeus", está lá em Mateus 27, 37, aquela placa, na verdade, né, Jesus, rei dos judeus, disse que que os judeus não quiseram aceitar Jesus, porque a placa diz Jesus, rei dos judeus, na cruz. Jesus era o rei que eles rejeitaram. Você vê que coisa interessante. O próprio Pilatos mostra a condenação dos judeus através de Deus. Diz que estava lá, Jesus, rei dos judeus. Lucas 23, 38, João 19, 19. Agora veja bem, esse reino não foi tirado para sempre dos judeus, meu irmão, minha irmã, mas foi tirado por um tempo. E rejeitar a Cristo, para todo mundo que rejeita Cristo, sempre existem seríssimas consequências. Você vê que séria consequência. Quantos judeus partiram, morreram sem ter a vida eterna? Porque rejeitaram Cristo. Quantos judeus estão partindo porque rejeitam a Cristo? Mas, meu irmão, minha irmã, o reino será restabelecido com Israel. E esse murundum que você ouve e vê por aí faz parte do restabelecimento que irá acontecer do reino de Deus com Israel. Mateus capítulo 23, versículos 37 ao 39. Durante o ministério público de Cristo, ele não era reconhecido pelos judeus. E nem hoje ainda é reconhecido como Messias. Todavia, chegará um dia em que ele será declarado: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 38 e 39. Nesse dia, os olhos da nação judaica vão verdadeiramente se abrir e eles vão receber Jesus como rei, como Senhor. Quando diz rei, está dizendo Senhor. Apocalipse, capítulo 7, versículos do 1 ao 8. Capítulo 14, versículos do 1 ao 5. Capítulo 21, versículos do 1 ao 8. E 26. Os apóstolos, meu irmão, minha irmã, entenderam quando Cristo disse que Jerusalém por um tempo ficaria deserta. Mateus capítulo 21, versículo 43. Olha como a Bíblia precisa de entendimento. Deserta não é porque não ia ter ninguém, Jerusalém ia crescer mato, a cidade ia sumir, não. Deserta da glória, da presença de Deus. Porque tudo que eles fazem lá hoje não tem sentido nenhum para Deus.
Você vai lá no Muro das Lamentações, um pedaço do muro, porque o resto é tudo construído para as pessoas irem lá, né? Todos os dias, ou praticamente todos os dias, há um serviço de limpeza ali que suga das paredes, das pedras das paredes, os pedidos que os judeus e outras pessoas colocam ali. Aquelas paredes são forradas de papeizinhos, né? E entre uma pedra e outra eles vão colocando os papeizinhos ali de pedido. O pessoal da limpeza vai lá e suga tudo aquilo. Aquilo lá não vale nada, não serve para nada. Jerusalém ainda está deserta. Está cheio de gente, claro, né? Eu tenho um site que eu passei para uns irmãos e ninguém tomou muito conhecimento, que mostra todos os dias, mostra 24 horas por dia, né? Jerusalém, o muro, né, com câmeras ao vivo, e a sinagoga ao lado, também ao vivo. É aquele murundum de gente, cheio de gente lá. Jerusalém continua sem a glória de Deus, meu irmão, minha irmã. A glória de Deus não está lá, não. Mas Paulo também ensinou, porque Paulo era judeu, né? Paulo era cidadão romano, mas também era cidadão judeu, né? E acho que era cidadão grego também, acho que ele era judeu, romano e grego, tinha as 3 nacionalidades. Paulo ensinou que a rejeição da nação de Israel era temporária, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Foi assim que ele escreveu em Romanos 11, 25 ao 29. Qual é a plenitude dos judeus? Eu não sei. Ninguém sabe. Se alguém falar, está mentindo, porque ninguém sabe. A plenitude dos judeus é um número. Que número? Não sei. Não sei. É a plenitude dos judeus. Quando a plenitude dos gentios. Quando o último gentil se converter, veja bem, o último não quer dizer que são todos. É o último no número da plenitude. Não quer dizer que são o último gentil. O último gentil no número da plenitude. Se converter, pode ser que o último gentil a ser convertido seja o seu vizinho. Quem sabe? Pode ser você. Eu não sei. Estou só fazendo você entender. Por isso é que não é revelado o tempo para ninguém. Porque não é para a gente saber mesmo. A nossa responsabilidade não é saber quem é o último gentil para completar a plenitude nossa dos gentios. A nossa responsabilidade não é saber isso. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Aqui, ali, acolá, até nos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 6 ao 8. Tudo que é feito, que é diferente de pregar o Evangelho, é falso. É falso, simplesmente é falso. É falso, é mentiroso, é hipócrita. É coisa de lobo. É coisa de charlatão, de ladrão, de roubador, de mercenário. Por que existem as denominações? Para pregar o Evangelho. Não é para outra, não é para curar, não é para ser pronto-socorro espiritual. Essas bobagens aí que as pessoas adoram, amam. As promessas do Senhor Deus são imutáveis, elas não mudam. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados
Lembra ontem? Por que você é cristão? E crê pela fé em Cristo, seja judeu, seja grego, seja espanhol, seja africano, é salvo. E ser salvo também é ter todas as bênçãos, leia, espirituais nos lugares celestiais. Toda sorte, todo tipo de bênçãos. Aquele que morre numa condição de não salvo, não quero saber, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Quando eu te falo assim, não quero saber, é para provocar em você o entendimento. Eu não estou sendo grosseiro nem insensível. Ô, gente, eu não sou insensível, que é isso? Mas quando às vezes eu sou meio abrutalhado, é para provocar em você o entendimento, né? Todo aquele que morre na condição de não salvo, eu não quero saber se é seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe, pouco importa. Só resta para esta pessoa uma eternidade separada em tormento, sem a presença da misericórdia de Deus. Olha a importância de se pregar o Evangelho e parar com essa brincadeira. Olha quanta coisa a gente consegue entender nesse estudo, né, do saudoso pastor Calvin. E para encerrar, que o nosso tempo aqui, deu tempo, hein? Deu uma corrida boa aqui, deu tempo. Nosso tempo está se esgotando, né? Que bom que eu não vou precisar ultrapassar as 11 horas, porque eu também tenho compromisso, né? Queria convidar você nesse finalzinho de programação para fazer uma reflexão comigo. Abre aí Isaías, capítulo 54, versículos 7 e 8. Uma reflexão nós vamos fazer. Isaías 54, versículos 7 e 8. Olha como tudo isso já estava profetizado por homens, verdadeiros profetas de Deus. Mas os judeus não entenderam, não entendem ainda. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isso Deus está falando para Israel. Não está falando nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Está falando para Israel. E está breve, meu irmão, minha irmã. Está muito breve o tempo que o Senhor vai usar da sua compaixão para com o povo judeu. Mas isso só acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Deus amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos e rendemos graças ao Senhor por o Senhor ter permitido que nós pudéssemos conhecer a salvação,
e sermos salvos através do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor permitiu que nós, gentios, pudéssemos ser salvos. E nós sabemos, eu sei que isso é misericórdia sobre misericórdia sobre misericórdia do Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por este estudo. Graças nós te damos, Senhor, por este entendimento que o Senhor nos permitiu ter mais claro das coisas bíblicas e santas. Continua, Senhor, falando conosco, nos livrando, Senhor, de toda forma do mal, de toda mentira. Esta é a minha oração, de honra, louvor, glória e agradecimento profundo do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo ao Senhor. Em nome do Cristo Jesus. Amém.